Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje trago-vos um assunto bastante comum neste canal: censura por parte da União Europeia. Vamos ver, meus caros, uma notícia de uma iniciativa da União Europeia que visa controlar a desinformação que é promovida pelos populistas, aquela coisa que nós já todos ouvimos, e portanto vamos ver o que é que a União Europeia está a preparar neste momento, qual é o caldo, qual é a sopa de censura que estes artistas nos vão servir nos próximos tempos. Vamos então ver, meus caros. O Ministro das Relações Exteriores da Alemanha censurar as redes sociais para proteger a democracia. A Comissão Europeia planeia criar um órgão para combater a desinformação, culpando-o pela ascensão dos partidos populistas. Portanto, será que algum destes burocratas, antes de começarmos na notícia propriamente dita, será que algum destes burocratas, em vez de verem os populistas, como eles dizem, e em certa medida são, mas quer dizer, isso não é obrigatoriamente pejorativo, basta ler um bocadinho de ciência política. Mas será que estas pessoas que estão tão preocupadas com a ascensão dos partidos populistas já pensaram que eles são uma resposta a uma crise criada pelo Centrão e não são o problema? Estes partidos não são a raiz do problema, são uma reação a um problema que já existe. E portanto, se estes partidos são uma reação a um problema e têm força crescente na Europa, se calhar, e só se calhar, devíamos pensar um bocadinho sobre quem é verdadeiramente o problema, qual é a causa do problema. E portanto, se estas pessoas veem estes partidos como um problema, pensem na origem do problema. Eu acho que era importante, acho que era uma coisa digna de ser feita e, portanto, andarmos por aqui a dizer e tal, mas os partidos populistas criaram os problemas. Não, muito pelo contrário, os partidos populistas querem resolver os problemas e são uma reação aos problemas. É exatamente o oposto. A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acho que é assim que se pronuncia, está a seguir os passos de outros políticos liberais de esquerda que desejam reprimir a desinformação, ou seja, censurar a liberdade de expressão nos meios de comunicação para proteger a democracia. Eu acho muito engraçado. Primeiramente, o Alain de Benoit tem um raciocínio muito giro numa crítica que ele faz ao liberalismo, que é, primeiramente, em certa medida, políticas liberais pode ser considerada uma frase ou um conjunto de palavras contraditório. Ora, se os liberais apregoam a ideia de menos Estado, políticas liberais que são implementadas pelo Estado podem ser vistos como uma contraproducência. Mas os liberais, principalmente os dos dias de hoje, mas eu acho que é uma questão geral, até porque veem o ser humano como individual e não como interdependente, e portanto eu acho que partem logo das premissas erradas, mas os liberais acreditam que ao apregoar menos Estado, que automaticamente a ideologia deles se converte em menos Estado. Não é o caso. Os liberais de hoje adoram o Estado. Quer dizer, como é que vão reprimir ou como é que vão defender a democracia sem imposições estatais da sua dita agenda? Portanto, os liberais fizeram o Estado crescer, os liberais e os progressistas, e até a junção dos dois, fizeram crescer o Estado para campos não políticos. E, portanto, como o Estado cresceu para campos não políticos, há um maior condicionamento estatal naquele que é o normal funcionamento das sociedades. E, portanto, se há um crescimento do Estado, é contraproducente o que defendem. Porque se defendem menos o Estado, não podem impor as suas medidas tirânicas com o Estado. E, portanto, quer dizer, há aqui uma contraproducência nos liberais. Eu acho que é uma crítica que é feita tanto por Patrick J. Deneen, como por Alain de Benoit e tantos outros escritores que por aí andam e que já falam do mundo pós-liberal ou de uma Europa ocidental pós-liberal, digamos assim. Na segunda-feira, 30 de setembro, Baerbock pediu à Comissão Europeia que adotasse novas regras para lidar com a desinformação nas redes sociais. Mais uma vez, a desinformação está a ser usada como rótulo oficial para notícias ou visões que o establishment político não quer que os seus cidadãos vejam ou ouçam. Portanto, mais uma vez digo, isto é exatamente como outro tipo de leis, mas é importante ter em conta que nós temos que partir de princípios para definir desinformação. Qual é a desinformação? São verdades, ou melhor, no caso, são mentiras absolutas, provadas cientificamente, ou são questões ideológicas que não agradam ao establishment político? Porque já vimos que estas pessoas conseguem facilmente transformar uma verdade numa mentira. Dizem, por exemplo, que a crescente invasão de outros povos nada tem a ver com a criminalidade. Bom, apesar de estar provado em vídeos, num determinado jornalismo cidadão que tem acontecido nas redes sociais, e portanto, se vemos a criminalidade aumentar e vemos
a criminalidade aumentar face ao número de pessoas que invadem este continente, porque neste momento há uma invasão do ponto de vista da proporção, estas pessoas podem classificar isto como desinformação e, portanto, é aquela velha história. Nós já todos conhecemos essa frase que é muito partilhada pelo Senna: não terás nada e serás feliz. Portanto, eu acho que é um ponto que eu quero deixar, que é uma reflexão que eu tenho feito, é uma coisa que me tem incomodado. Cada vez mais se fala dos livros digitais, bibliotecas digitais e tudo mais. Eu gostava de deixar uma nota daquilo que é uma reflexão minha. Vocês não cedam, para aqueles que são leitores, e para os que não são, passem a sê-lo, que eu acho que é importante ler. As bibliotecas digitais estão armazenadas em determinadas clouds e em determinadas memórias. Se vocês não têm acesso a determinados livros, porque olhem, reparem, vamos partir do pressuposto que há um livro que fica descontinuado e essas pessoas ficam-vos com o livro e tiram-vos da biblioteca digital. Os livros físicos são o garante de que ninguém vos pode tirar a informação. É uma informação que vocês podem ler, reler, não é presa pelo discurso de ódio, por políticas liberais de discurso de ódio, e portanto leiam, mas leiam livros físicos, imprimam as coisas, não tenham problemas. Se são preocupados com o ambiente e o papel vos incomoda, imprimam com papel reciclável. Por que não? Façam esse esforço, imprimam, escrevam, leiam, tudo físico. Que ninguém vos possa tirar um livro e informação, porque vai ser cada vez mais importante este tipo de questões. Mas bom, já divaguei aqui um bocadinho, vamos continuar. A Ministra das Relações Exteriores citou ataques direcionados à democracia com o seu motivo, dizendo que as notícias falsas, ódio e agitação estavam a desintegrar a nossa realidade democrática. Portanto, a democracia tem uma realidade criada por estes governantes e vocês ou vivem dentro da bolhinha da realidade ou então são uns odiosos, pessoas que espalham discurso de ódio. Como exemplos da suposta ameaça, ela citou a influência eleitoral da Rússia e as ações de grupos islâmicos na internet. Os jovens em particular são influenciados por notícias falsas, enquanto as mulheres são frequentemente vítimas de ódio e notícias falsas, ela alertou. Portanto, quer dizer, os jovens que partilham notícias sobre determinados crimes e vídeos horríveis, digo-vos de passagem, principalmente no X, que me enviam, eu não tenho a rede social e continuarei a não ter, mas enviam-me os vídeos muitas vezes, muitos de vocês no Instagram enviam-me, até por e-mail, já me têm enviado links por e-mail e agradeço desde já, de vídeos completamente dramáticos que provam obviamente narrativas, quer dizer, há sempre o problema de não sabermos a data, mas o que é facto é que os meios de comunicação tradicionais, por exemplo, em Portugal já nos mentiram. Lembram-se daquela criança que tinha uma determinada nacionalidade, tinha sido agredida, tinha sido vítima de insultos xenófobos, mas afinal a criança nunca existiu, nunca esteve inscrita em escola nenhuma. E portanto, quer dizer, eu não vi a SIC Notícias a vir a público pedir desculpa pela desinformação, que é uma preocupação deste governo em específico. As palavras de Baerbock ecoam com as da chefe da Comissão Ursula von der Leyen, que em maio anunciou que criaria um novo órgão da União Europeia para combater a influência estrangeira sob o nome de Escudo Democrático Europeu. O órgão teria a tarefa de detectar e remover desinformação online, bem como inocular os cidadãos da União Europeia contra influências malignas, ensinando-os a reconhecer ameaças. Portanto, influências malignas, veja-se bem. Mas quais é que são as ameaças? As ameaças ao establishment político que vos garantem o salário? Ou as ameaças verdadeiramente a uma democracia? Porque eu vejo ameaças à democracia quando, por exemplo, eu sou impedido de dar uma opinião. Eu conheço imensas pessoas, nomeadamente noutras redes sociais, sinceramente não tanto no YouTube, eu pelo menos não tenho essa informação, mas eu conheço pessoas que, por comentarem ou por fazerem reposts, eu conheço até uma pessoa que perdeu um trabalho por um post no Twitter. É verdade, fez um tweet que eventualmente foi anunciado numa reportagem, já não me lembro do nome, e conheço uma pessoa que perdeu o trabalho por causa disso. E portanto fica a pergunta no ar. Um tweet é uma forma legítima de retirar o trabalho a uma pessoa não pode exprimir a sua opinião, e pergunto, há uma ideologia estabelecida que nós não podemos dizer nada contra, ou a desinformação são apenas factos verificáveis do ponto de vista científico? É porque, como sabem, e se não sabem ficam a saber, as ciências sociais têm ciências sociais onde está incluída a ciência política, têm muitos tons de cinzento. E portanto, se temos muitos tons de cinzento, e até há várias definições para democracia, para populismos, etc., como exatamente é que nós podemos definir o que é desinformação ou o que é apenas uma opinião, por exemplo? Fica no ar essa questão. E por isso é que estas leis têm sempre o problema, porque os liberais progressistas estão a expandir cada vez mais o Estado e poucos querem lá eles saber se vocês podem falar livremente. Os liberais, curiosamente, que até têm essa extensão no nome,
já pouco querem saber da liberdade e cada vez mais querem a controle do Estado e o avanço do Estado para garantir as suas agendas. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto, não me vou alongar mais, até porque já me estiquei aqui no tempo. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 5.000 subscritores, muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.